Então, bom dia a toda a turma. Vamos aqui começar mais uma aula de gramática do nosso conteúdo sobre as classes de palavras. Acabou de dar uma coceira aqui. Do nosso conteúdo sobre as classes de palavras, e hoje nós vamos conhecer mais duas classes de palavras novas, que são os artigos e os numerais, ok? Então é muito simples, pessoal, tá? É tão simples aqui, artigos, que são só 2 slides, tá? Muito simples. Então, caderno na mão, caneta e muita atenção no vídeo. Quando for copiar, dá uma pausazinha, copia, certo? Embaixo do link do vídeo aí no grupo tem o exercício para você responder, ok? Então bora lá. Artigos, pessoal. O que é o artigo, tá? Quando se fala na classe de palavra artigo, tá? Qual é a função dessa classe, né? O que ele exerce dentro da oração? Olha só. Vamos supor que eu seja o diretor da escola. Vamos supor que eu seja a Dona Olívia, tá? Vamos supor que eu seja a Dona Olívia, certo? Aí eu chego na sala de aula com muita classe, tá? Com muito garbo, e eu digo assim: ô turma do 6º ano, o professor esteve aqui. Então, quando eu falo que o professor esteve aqui, né, dá a entender que vocês sabem de que professor eu estou falando, né? Quando eu digo, ó turma, o professor esteve aqui, certo? Agora, suponhamos que eu seja o Machado, olha aí, né? Suponhamos que eu seja o Machado e eu chegue lá na sala de vocês e diga: turma, um professor esteve aqui. Vocês sabem que professor é esse? Um professor esteve aqui, pode ser qualquer professor, né? Pode ser o professor de história, o professor de geografia, pode ser a professora de inglês, não é isso? Pode ser o professor de espanhol, qualquer professor, tá? Então existe essa diferença. Quando eu digo que o professor esteve aqui, vocês provavelmente já sabem de que professor esteja falando. O professor veio. E quando eu digo que um professor veio, pode ser qualquer professor. Então, essa é a função principal do artigo. Ela vai definir ou vai indefinir um termo da oração, tá? Então, quando eu digo que o professor esteve aqui, eu estou definindo esse professor. Ou seja, o professor é um termo que está sendo definido. E quem exerce essa função de definir é o artigo, tá? Então, aqui nós temos o artigo o, certo? Ou o, né? E o artigo também vai fazer o contrário, ele vai indefinir um termo da oração. Então, quando eu digo um professor esteve aqui, eu não sei que professor é, tá? Não sei de qual professor estou falando. Então, este termo, professor, ele está indefinido. E quem está fazendo essa indefinição é o artigo um, certo? Com isso, né, com esses 2 exemplos, chegamos aqui ao conceito de artigo, que é a palavra que vem antes do substantivo e indica que ele está sendo empregado de forma definida ou indefinida. É isso, tá? Olha só. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Pronto. São esses 4. Muito fácil, né? Exemplos, ó. O pai deve amar a filha. Tá? Então, quando eu digo assim, o pai deve amar a filha, vocês provavelmente sabem de que pai eu estou falando. Mas quando eu digo que um pai deve amar uma filha, pode ser qualquer pai, de qualquer lugar do mundo, do Brasil, da China, da Singapura, do Sri Lanka, né? Os pais devem amar as filhas, tá? Então, olha só, o artigo, tá? Tanto o, a, os, as, ele deve concordar com o substantivo, tá? Então, ó, pai é masculino ou feminino? Se você respondeu masculino, acredito que tenha respondido, você acertou, tá? Então, se pai é o substantivo masculino, eu tenho que usar o quê? O artigo o, né? E ele está no singular, é um pai só. Então eu não posso dizer que é os pai, porque está no singular, e nem a pai, porque está em quê? No
masculino, tá? Então, o e os são os artigos definidos masculinos. A e as são os artigos definidos femininos. Se aqui fosse a mãe, seria o mãe deve amar o filha? Não, né? Seria a mãe deve amar a filha. Percebam que filha está no feminino. Então eu uso o artigo a, certo? Ele sempre vai concordar em gênero e número com o substantivo a que ele se refere, tá? Se o artigo que está antes de pai, né, concorda com ele, então pai está no masculino e está no singular. Então eu tenho que colocar o artigo no masculino e no singular, que é o artigo o. Já aqui no caso, pais está no plural, né, no masculino e no plural. Então eu tenho que usar o artigo os, que é masculino e plural, certo? E os artigos indefinidos também são 4. Uma, uns, umas. Olha que fácil, né? Só 8 que nós temos que decorar. 4 definidos, 4 indefinidos. Olha o exemplo. Um homem entrou na loja. Eu sei que homem é esse. Um homem entrou na loja ontem. Eu não sei quem foi esse homem que entrou na loja, tá? Foi um homem qualquer. Ninguém sabe. Eu só sei que foi um homem. Então o substantivo homem, ele está sendo empregado de maneira indefinida, porque eu não sei de quem se trata. Se eu dissesse que o homem entrou na loja, provavelmente você que está me ouvindo agora saberia quem é esse homem. Pessoal, o homem entrou na loja ontem. Você saberia quem é. Mas, como nós não sabemos de que homem se trata essa frase, então eu vou usar o artigo indefinido. Um homem entrou na loja. Percebam que homem está no masculino e está no singular, ok? Então, obrigatoriamente, eu vou usar o artigo masculino e singular. Então, eu tenho um e uns para masculino e uma e umas para feminino, tá? Aqui eu já tenho o substantivo no plural, correto? Homens. Então, como eu falei, o meu artigo ele deve concordar em gênero e número com o substantivo, certo? Então, se homem está no masculino e no plural, eu tenho que usar qual artigo? Uns. Então, eu vou dizer, uns homens entraram na loja, tá? É só isso que a gente precisa saber sobre artigo. Acabou a aula de artigo. Olha que fácil, né? Só isso, ok? Vamos agora para os numerais. Classe de palavras numeral. Isso aqui também é muito fácil, tá? São as palavras que vão indicar ali números, quantidades. Olha só, o que é numeral? Os numerais são palavras que contêm a ideia de número, ok? E exprimem quantidade definida de seres, pessoas, coisas, etc. Ou a posição ou ordem que um ser ocupa numa determinada sequência. Professor, vou ser sincero com o senhor, professor. Daqui para cá, ficou massa, ficou claro. Agora, daqui para cá, posição, ordem que um ser ocupa numa determinada sequência, aí o bicho pegou, professor. Calma, meu jovem, não se aflija, tá? Não se aflija, meu jovem. Os numerais podem expressar quantidade exata, posição, multiplicação ou fração. Então, quando eu perguntar para você, por exemplo, o Emiliano, né? Por exemplo, né? Quais as ideias que os numerais podem exprimir? Você vai dizer para mim, professor, eles podem exprimir quantidade exata, posição, multiplicação ou fração. Olha só. Vamos ter esses 3 exemplos aqui. Meu avô deve ter uns 60 anos. Eu estou dando uma quantidade exata da idade dele? Não, né? Eu estou dizendo que ele deve ter uns 60 anos. Pode ser 58, né? Pode ser 61, 62. É uma quantidade aqui aproximada. Ele deve ter uns 60 anos, tá? Por aí, uns 60 anos por aí, né? Como a gente fala. Então aqui é um termo indefinido, tá? Ontem à noite um homem telefonou para você. Então aqui eu também estou indefinindo, tá? Que foi um homem qualquer. Eu não sei que homem foi esse. Agora, quando eu digo, meu tio comprou 2 celulares e um computador, certo? Além da gente perceber que ele tem dinheiro, a gente percebe também que aqui ele está dando uma quantidade exata, né? Porque ele está dizendo, ó, ele comprou o quê?
2 celulares. Né? 2 celulares e um computador. Então eu estou dizendo a quantidade exata de coisas que ele comprou. Então aqui, né, eu tenho substantivos definidos aqui, tá? Se eu dissesse que meu tio comprou uns celulares, aí já não seria numeral, tá? Seria artigo indefinido, né? Uns celulares e uns computadores, porque eu não teria a quantidade. Luna, olha gente, aluna, vocês querem conhecer a Luna? Olha, dá tchau, Luna. Tchau, pessoal. Vai-te embora. Tá, pessoal? Então, qualquer palavra que ela expressa uma quantidade exata de alguma coisa, eu vou chamá-la de numeral, tá? Aqui eu não tenho quantidade exata. Se eu dissesse assim, ó, meu avô tem 60 anos, aí sim, 60 seria numeral, porque seria a quantidade exata da idade dele. Meu avô tem 60 anos, eu ia dizer para vocês com firmeza, com certeza. Mas eu estou dizendo que ele tem 1,60 por aí. Então não é quantidade exata, tá? Ao contrário da última frase, meu tio comprou 2 celulares e um computador. Aqui são números, tá? Eu estou dizendo a quantidade exata em números das coisas que ele comprou. Por isso que 2 e 1 aqui são numerais, certo? Então olha só. Os numerais, eles podem, como eu já falei para vocês, né? Eles podem expressar quantidade exata, posição, multiplicação e fração, tá? Então, olha só, apenas 2 carros novos foram vendidos. Então, aqui o numeral 2, ele está expressando o quê? A quantidade exata de carros novos que foram vendidos. 2, tá? Exatamente 2. Anderson ficou em terceiro lugar. Aqui é aquela parte que eu falei que o numeral indica a posição de um ser em uma sequência. Ou seja, se ele ficou em terceiro lugar, obviamente teve o segundo e o primeiro, né? Então a posição dele nessa sequência foi em terceiro lugar, certo? Os comerciantes lucraram o dobro hoje. Então, dobro também é um numeral, certo? Ele dá a ideia de multiplicação. O que significa dobro? 2 vezes mais. Então, estou dizendo que os comerciantes lucraram 2 vezes mais hoje, tá? Então, isso dá a ideia de multiplicação. Aqui podia ser o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, ok? Vai ver um carro do lixo para me levar. Pera aí! Tô indo aí. Toda vez que eles olham para mim, pensam que eu sou um lixo. Ei, calma aí. Tô indo aí. Deixa eu passar. Embora, passou. Ai, para lá. Ó, os agricultores perderam 1/3 do produto. Aqui é uma ideia de fração, tá? Provavelmente o professor de matemática já trabalhou aqui com vocês, né? A ideia de fração, se não trabalhou, vai trabalhar, fiquem tranquilos, tá? Então, 2, terceiro, dobro e 1/3 são numerais, tá? O primeiro indica a quantidade exata de carros que foram vendidos. Quantos foram? 2. Terceiro lugar indica a posição em que Anderson ficou. Em uma sequência, tá? Ele ocupa a terceira posição, ok? Dobro indica multiplicação, que significa 2 vezes mais, e 1/3 significa aí fração, tá? Porque se você pegar algo, dividir em 3, e você ficar com uma parte dessas 3, você vai ter 1/3. Se você ficar com 2 partes desses 3, você vai ter 2/3. Então os numerais, eles podem se dividir em 4 grupos. Nós temos os numerais cardinais, os numerais ordinais, os numerais multiplicativos e os numerais fracionários, tá? Os cardinais são aqueles numerais que indicam quantidade exata. São os números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100, 1000, 200 mil, 1 milhão, 500, 800, 999. Qualquer número ele vai ser um número cardinal que indica quantidade exata, certo? E os ordinais são aqueles números que vão indicar uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º e assim por diante, tá?
Então, os numerais ordinais é só você raciocinar. Ó. Ordinal é uma palavra que lembra ordem, tá? Então, é só você lembrar da ordem das coisas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, se você tiver em dúvida, se você se deparar, por exemplo, com o numeral terceiro e ficar em dúvida se ele é cardinal ou ordinal, é só você lembrar que terceiro, né, é a ordem que ele ficou em uma determinada sequência. Aí, poxa, ordem ordinal, certo? Multiplicativo, né, aqueles que indicam fração, ou indicam multiplicação, perdão. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e assim por diante. Tá? E os fracionários vão indicar uma divisão. Meio, metade, terço, quarto, quinto, sexto. Tá? Então quando eu digo assim, chupei meio limão, né? Então além de eu fazer careta, eu usei o numeral meio, indicando que foi a divisão, a fração. Ou seja, dividi o limão em dois e chupei uma banda do limão. Tá? Ou seja, a metade. Certo, pessoal? E olha só, isso aqui é muito importante para vocês, tá? Questão de prova. Na designação de séculos, papas e reis, em que na escrita aparecem os números romanos, conhecem os números romanos, né? Se não conheceram, ainda vão conhecer. São aqueles que são utilizadas letras para expressar os números, tá? Então, ó, de 1 a 10, nós vamos usar os números ordinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Do 11 em diante, nós vamos usar os cardinais, que aí você vai ser 11, 12, 13, 14, 15, assim por diante, tá? Então, ó, Dom Pedro, né, a letra I significa 1. Então vai ser o quê? Do 1 a 10, vamos usar os ordinais. Então vai ser Dom Pedro I, Dom Pedro II. Século, não é século V, tá? Pelo amor de Deus. Certo? De 1 a 10 usamos os ordinais. Então é século V. Henrique, o que? V3i, oitavo. Agora aqui, ó, século X e X. Esse aqui significa 19. Será que eu vou falar século 19? Não, porque do 11 em diante vamos usar os cardinais. Então eu vou falar século 19, Papa Bento XVI e João 23. Tem alguém no João 23? Comenta aí embaixo, tá certo? Então olha só, o exemplo, né? Produção, telefone aí, por favor, ok? Obrigado. Século I, século II, século III, século IV, século V, século VI, século VII, século VIII, século IX, século X. Então até o 10, né? Até aqui eu vou usar ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, até o 10º. Do 11 em diante eu já vou começar a usar o número mesmo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certo? Classificação. Acabou, pessoal. Acabou. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau.